Fala pessoal, quem tá falando com vocês aqui é o Felipe. E hoje eu gostaria aqui de gravar um vídeo, né? Falando a respeito sobre natalidade, né? Ontem foi Dia dos Pais, né? Ontem foi Dia dos Pais. E ontem fizeram homenagens lindas para os pais, né? Sociedade sempre romantizando a natalidade como se a vida fosse um presente, né? Um presente maldito, um presente desgraçado, né? Primeiramente, como é que vocês, pais e mães, vocês podem ter a cara de pau de viver num mundo onde já teve escravidão, Santa Inquisição, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde várias crianças todos os dias são abusadas sexualmente, onde todos os dias pessoas se matam, onde existe assassinato, estupro, crime, doença. Você já parou para pensar, querido papai e mamãe, que o seu filho pode nascer com algum tipo de deficiência? Pode nascer cego? Pode nascer autista, esquizofrênico, com transtornos mentais? Você sabia disso, natalista? Né? Não adianta argumentar, mas o mundo também tem coisas boas. Não interessa se o meu filho pode ser estuprado, se o meu filho pode nascer com transtorno mental, se ele pode nascer assassino. Não interessa se o meu filho está condenado à morte. O mundo também tem coisas boas, né? E geralmente a religião também aprova isso, né? A religião aprova muito a natalidade, né? Afinal, a Bíblia diz, crescei-vos e multiplicai-vos, né? A Bíblia incentiva, a religião romantiza a porra da natalidade, né? Como se a inexistência fosse fazer mal para alguém, né? Se uma pessoa nunca nascer e não experimentar o prazer, é totalmente indiferente. Sabe por quê? Primeiro, se uma pessoa não nascer, nunca existir e não experimentar o prazer, não pode ser ruim por não ter o prazer, porque não ter o prazer só é ruim para uma pessoa que já existe, né? Ou seja, se a pessoa não existe, não tem ninguém para quem esse prazer vai fazer falta. É só você olhar para Júpiter. Júpiter é um planeta que não tem vida e nem por isso as pessoas lamentam o fato de não ter vida lá. Mas agora imagina se passasse a existir vida senciente lá e esses seres eles sofressem. Aí ia fazer toda a diferença, né? Os natalistas também se apegam muito a Deus, né? Você vê aí que os caras assumem assim, ó, tipo aqueles patriotários, aqueles bolsonaristas idiotas, que diz assim o slogan: Deus, pátria, família. O que é família? Família é constituição de família. Família é fazer filho. É casar e fazer filho. Isso é constituição de família. Se é que a pessoa pode acabar constituindo uma família sem ter filho, né? Por exemplo, o cara pode casar e adotar um filho, ter uma família. Mas agora, para quem tem família no sentido tradicional de botar lá filho no mundo, é um filho da puta, tá? E se existe um Deus, cara, ele é um sádico. Porque pensa comigo, se Deus ele é todo poderoso, ele é onipotente, então por que existe o mal? Você vai argumentar, o mal existe por causa que Deus quis dar o livre-arbítrio, Deus não quis obrigar ninguém a ser bom. É verdade, Deus ele não queria obrigar ninguém a ser bom, ele queria dar o livre-arbítrio, mas Deus ele é incoerente isso daí, mas Deus ele não sabe o futuro, ele já não sabe quem vai ser bom, quem vai ser mal, quem vai ser ruim, quem vai ser perverso, ele precisa ficar testando, né? Porque em tese, Deus ele só poderia não fazer robôs se ele não soubesse o futuro. Se ele ficasse na dúvida, será que aquela pessoa vai ser boa? Será que ela vai ser má? Então vou dar a oportunidade dela escolher o bem e o mal. Mas ele já sabe, ou seja, ele poderia pegar só os bons e mandar para o céu. Vocês não acreditam que um dia... Engraçado, né? Os religiosos acreditam que no céu não vai ter pecado. Lúcifer e Adão e Eva viviam no paraíso e pecaram. Mas agora, do nada, os caras passam a vida toda dando cu, dando rabo, né? Fazendo suruba, aceitou Jesus no último momento, vai para o céu, vai ser purificado e não vai pecar, vai parar de pecar, né? Os religiosos falam que vão ser glorificados, que vão ter um corpo purificado e não vão pecar mais. Mas como é que pode? Pecaram a vida toda e do nada vai parar?
E os caras que foram pro inferno, será que não vai ter nenhum lá inocente? Hein? Purificar é fazer lavagem cerebral. Então já fazia lavagem cerebral todo mundo. Já pegava os caras que eram escolhidos e já purificava. É muito simples de resolver essa porra. E não para por aí não, pessoal. Deus, além dele permitir o mal, ele ainda criou os vírus, as bactérias, os fungos e jogou no nosso corpo. E literalmente removeu toda a nossa liberdade. Quando eu digo remover nossa liberdade, é que ele removeu mesmo. Ele removeu toda a nossa liberdade. O que ele fez? Ele basicamente colocou um filho no mundo, né? E tirou a liberdade. Você quer uma prova viva de que Deus não te deu livre-arbítrio? Experimenta você fazer... Primeiro que livre-arbítrio não existe, porque a gente não escolheu nascer, tá? As pessoas vão falar assim, mas livre-arbítrio não é isso. É livre-arbítrio, na verdade, é você tomar a capacidade de decisão dentro do mundo e das regras que Deus determinou. É mesmo? Então, nesse caso, um bandido também te dá um livre-arbítrio. Os religiosos falam assim, Deus te deu livre-arbítrio, porque na verdade livre-arbítrio não é você fazer tudo o que você quer, é a capacidade de você rejeitar ou aceitar Deus e você tomar suas decisões dentro do cenário e do jogo que Deus criou, dentro do, como é que eu posso dizer, dentro do mundo que ele criou, das regras que ele criou. Então, nesse caso, o bandido, ele também te dá um livre-arbítrio, ou passa a grana ou morre. Vamos imaginar que uma pessoa te colocasse dentro de um jogo, onde existe 50% de chance de você se fuder, ser torturado, humilhado, estuprado, violentado, morto, torturado, e tivesse 50% de chance de você se dar bem. A pessoa e isso envolvesse não só uma escolha, como existissem vários jogos, onde você pode tanto sofrer um prazer quanto uma consequência. Você pode ser torturado, mas você também pode ficar rico e você não quer participar desse jogo, mas você tem que participar. Se pular fora, é condenado ao inferno, porque a religião fala que quem se mata vai pro inferno, né? Então o ladrão, ele também te dá um livre-arbítrio, ou passa grana ou morre. Livre-arbítrio é você ter a capacidade de tomar suas próprias decisões sem ser controlado por ninguém. Isso tá no dicionário, pessoal. Livre-arbítrio. Que livre-arbítrio, caralho? Nunca existiu livre-arbítrio, pessoal. A gente não escolhe. Uma maior prova de que não existe livre-arbítrio, porque pode existir livre-arbítrio manipulado, né? E nem o livre-arbítrio de Deus, que é um livre-arbítrio manipulado. Da mesma forma que um bandido, ele te manipula. Ele também tá te dando uma escolha. Ou passa a grana ou morre, né? Então, que livre-arbítrio é esse, né? Livre-arbítrio que é manipulado pelo seu Deus, você pode tomar as escolhas, mas essas escolhas, elas são totalmente manipuladas. Então, nesse caso, o bandido também te dá um livre-arbítrio, né? Porque Deus te dá e fala assim, Deus, livre-arbítrio é a capacidade de você rejeitar ou aceitar Deus, né? Então, nesse caso, o bandido também tá te dando um livre-arbítrio. Ou passa a grana ou morre, né? E sem falar que o livre-arbítrio, ele serve só pro criminoso. E cadê o livre-arbítrio da vítima? Da criança que não quer ser estuprada? Hein? Pense um pouco. Usa o seu senso crítico e analisa e pensa. Será que faz sentido isso daí? Será que tem lógica essa merda? Pra mim não tem lógica nenhuma. Isso pra mim é um crime. Tá ouvindo, religioso? Isso pra mim é um crime. Deus, ele não só satisfeito em tirar a nossa liberdade, porque vamos imaginar agora que eu queira ter superpoderes. Você vai falar assim, mas você ia utilizar seus poderes pra fazer o mal. Não justifica. Não justifica utilizar os poderes, porque Deus, ele poderia regulamentar meus poderes.
Ele poderia permitir que eu tivesse superpoderes, mas se caso, imaginando, né, já que eu não sou sádico, eu não sou psicopata, eu não tenho prazer em judiar de ninguém, né, mas vamos imaginar que eu fosse um psicopata e eu fosse usar meu poder pro mal. Porra, era só ele fazer o poder falhar. Ou então, o poder se voltar contra mim. Ele não precisava tirar minha liberdade. Eu não precisava me colocar num mundo cheio de doença, junto com o assassino, com o pedófilo, com o estuprador, né? Sociedade de merda, né? Vamos, então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!